palavra, o Senhor ministrou no meu coração já tem um tempo que eu venho digerindo ela. E eu e Deus, eu tenho uma particularidade em Deus que quando eu estou vivendo alguns momentos, o Senhor usa palavras, né? Acho que como todo preleitor, toda pessoa que ministra, primeiro nós somos ministrados e a ordem é essa mesmo. Primeiro Deus faz em nós para depois fazer através de nós. E se não for assim, já está errado, né? Então o Senhor, Ele ministrou essa palavra no meu coração. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E eu comecei a refletir muito nisso, porque a gente ouve muito, né? Sobre atitudes que nos fazem pecar, sobre situações, né, que nos levam a pecar. E a gente escuta falar muito pouco sobre omissão, sobre coisas que eu e você fazemos às vezes diariamente. E às vezes passa tão desapercebido, às vezes uma coisa tão sutil nos nossos olhos, que a gente não percebe. Muitas vezes a gente cria desculpas para isso e vai passando, né? E o Senhor ministrou muito forte, né, no meu coração, que não é só fazer o que é certo. Deixar de fazer o que é certo também é pecado aos olhos do Senhor. E isso dentro de mim gerou uma crise, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo, Deus vai começar a trazer à memória coisas que vocês estão omitindo diariamente. Coisas que nós sabemos que é certo e estamos deixando de fazer. Diariamente, a gente pode fazer uma lista aqui. E a gente fala, né, nós somos evangélicos, protestantes. A gente enche a boca para falar que somos protestantes. E o protestante tem muito isso, né? O significado de protestar é exatamente isso. É expor aquilo que está errado. E muitas vezes nós, como igreja, nós estamos deixando de ser protestantes. Nós estamos sendo passivos com muitas coisas que têm acontecido, não só na nossa vida, mas como igreja. E eu fiquei pensando muito nisso, porque são coisas tão sutis, são coisas que eu e você, a gente prefere às vezes não fazer nem por maldade, não, mas talvez por não ter que assumir um lado ou uma posição, e a gente se acovarda. Deus tem ministrado muito em mim sobre covardia. E a palavra é clara quando ela nos diz que ela não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. E as coisas do Senhor são muito claras, mas nós queremos muitas vezes nos isentar de responsabilidades. Nós achamos que nós temos que chegar na igreja e achar o ambiente preparado, porque nós queremos isentar-nos da culpa de ter que manifestar a presença do Senhor. Nós chegamos na igreja, culpamos o pastor ou quem quer que seja que esteja aqui ministrando, porque nós não queremos assumir a responsabilidade que algo em nós não está sendo manifestado. E nós temos esse costume de atribuir responsabilidades que são nossas a qualquer outra pessoa. Ah, que louvor não estava bom, a palavra não estava interessante, mas nós temos dificuldade de assumir. Não, a responsabilidade é minha. Eu não estava bem, eu não consegui sentir a presença do Senhor. Quantas vezes nós chegamos na igreja e vemos o altar pegando fogo, as pessoas orando em língua, e nós olhamos para aquilo e achamos aquilo normal. Quantas vezes nós chegamos aqui e vemos um mover extraordinário, e aí nós começamos a achar, isso aí é bagunça, isso é fogo estranho. Mas por quê? Porque nós não queremos assumir a responsabilidade que nós estamos sendo omisso. Omisso na oração, omisso na nossa busca. E hoje, a palavra do Senhor para nós é um despertar, porque nós, como igreja, nós estamos nos omitindo de coisas tão simples. E nós estamos sofrendo tantas consequências sérias por conta disso. E muitas coisas dessas nós não temos dimensão. Até onde tem chegado. E aí Deus me fez ir em Gênesis, capítulo 4. Se o irmão puder colocar lá no princípio, conta a história de Caim e Abel. E pensa numa mulher que anda pesquisando. Eu falo esses dias sobre história bíblica de irmãos, porque lá em casa meus meninos conhecem guerra e já falam assim, agora vocês vão ver, eu prego sobre irmão. Aí eu entro na cabeça deles. E aí Deus me trouxe Caim e Abel. Resumidamente, gente. Vamos ler aqui. Cadê o irmão dele? Conseguiu colocar? Não? Não tem problema não. Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Pode pôr lá no capítulo 7, mas não tem problema não. Vou lendo aqui para adiantar. Foi? A história de Caim e Abel. Resumidamente, o que acontece? Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. E aí, isso cria o quê? Uma ira em
Caim. Aí o que Caim faz? No capítulo 7, o Senhor diz a Caim, ao perceber a fúria no seu rosto: se você fazer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, o quê? O bem, saiba que o pecado o ameaça a porta. Olha, Deus fala bem. Se você não fazer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer, se você deixar de fazer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diariamente o pecado da omissão, ele bate na nossa porta. Diariamente nós não temos vontade de fazer o que é certo. Diariamente nós não temos vontade de vir à igreja, nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade, talvez, de ouvir a irmã Cláudia que vai pregar hoje. Nós gostamos de ouvir nosso apóstolo pregar e eu também amo. Então nós estamos omitindo e nós estamos deixando a nossa responsabilidade de cristão para lá. E aí o que acontece mais adiante? No capítulo 9, se eu não me engano, de Gênesis. Depois que Caim já foi e matou Abel, o Senhor, ele questiona ele. Ele chama ele e fala assim: ô Caim, onde está o seu irmão Abel? O Senhor já sabia o que tinha acontecido. Aí o que Caim faz? O que Caim responde? Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Veja bem, irmãos. Caim mata Abel por conta de uma fúria, uma inveja. E aí quando o Senhor questiona ele, aonde está o seu irmão? O que ele responde? Não sei para que o Senhor responde por ele. Além de não ter assumido o erro, o que ele fez? Ele fez a culpa. Mas por um acaso ele é responsável? Sim, ele é responsável, ele sabia. Só que ele pegou, porque além de ter matado, ele omitiu a verdade de Deus. E nós estamos vivendo dias de Caim. Nós queremos culpar e colocar a culpa várias pessoas. Nós não queremos responsabilizar nos erros. Quando nossos filhos erram, nós erramos primeiro. Quando a nossa empresa não está funcionando bem, não importa se o funcionário fez errado ou não fez, você errou primeiro. Por desorganização, por falta de alinhamento. Nós erramos primeiro. E o Senhor está à procura hoje de pessoas que vão assumir a responsabilidade. Que vão pegar para si a responsabilidade. Não, eu vou no culto. Eu não estou sentindo a presença, não é porque o louvor não está bom, não é porque o pastor não está pegando, é porque algo em mim precisa ser mudado. E a igreja, tanto conhecida como igreja protestante, tem virado uma igreja passiva. Por quê? Porque nós estamos aceitando com medo tudo aquilo que nos é imposto. Nós vemos um irmão perecendo lá fora, nós passamos por ele, eu vou orar por ele. Não é assim que a gente faz? Eu vou orar para Deus abençoar ele. Aí sabe o que Deus está falando? Abençoa você. É você que está aí. É você que eu capacitei para abençoar ele. Então por que você está colocando responsabilidade nas minhas costas? O problema é que nós como igreja hoje, nós estamos orando, pedindo coisas para Deus que Ele espera que nós façamos. Nós estamos terceirizando a responsabilidade. Nós não queremos assumir nosso papel. E é por isso que muitas vezes nós nos deparamos com a igreja vazia. É por isso que muitas vezes nós olhamos lá para fora. O jovem morre sem conhecer Jesus. Mas ele não quis. A salvação é individual, a gente fala isso. A salvação é individual, amados. Porém, o cuidado ele é mútuo. O Senhor nos chama para amar e para cuidar. Então a responsabilidade é nossa, sim.